Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esta é a nossa parte um da aula 16 de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1, onde nós vamos ingressar agora no universo dos diodos, que são componentes de estado sólido que permitem ampliar imensamente as possibilidades dos circuitos que estávamos trabalhando até o momento. Olá, então vamos iniciar a apresentação do resistor. O que este componente efetivamente realiza? Inicialmente é interessante que a gente apresente o modelo ideal, que seria o modelo mais simples de estudo. Mas antes de apresentar o modelo ideal, vamos fazer uma comparação com o resistor, que é o nosso componente mais simples estudado nas aulas anteriores. Como é que o resistor efetivamente opera? Aqui eu tenho um resistor. No caso de um resistor, nós temos aqui, ele tem a sua resistência, obviamente, e se a gente aplica uma tensão, nós vamos ter uma corrente. Eu vou duplicar esse resistor, já que nós vamos usá-lo duas vezes. Então deixa os dois resistorzinhos aqui. No primeiro caso, quando a gente aplica aqui uma tensão neste resistor, que tem um valor de tensão V, nesta resistência de valor R, vai surgir naturalmente uma corrente. E a corrente neste sentido. E aqui nós temos uma corrente I. Esta corrente I, diferente de zero, se o valor do nosso resistor não for infinito. O que nós temos também? Se a gente inverter esta polaridade, se a gente apresentar aqui a polaridade agora neste sentido, mais e menos, nós também teremos uma corrente. Contudo, a corrente vai estar no sentido contrário. E aqui está a corrente a ser apresentada para uma resistência R. Então, um resistor, ao apresentar tensão em seus terminais, naturalmente uma corrente surgirá. Agora vamos ver o nosso diodo ideal. Como é que esse diodo ideal ele trabalha? Primeiro, o modelo do diodo aqui ideal, ou seja, a cara do diodo, o modelo do diodo, o esquemático dele, que você vai encontrar nos livros, tem esta representação. Então, é um componente com dois terminais. Naturalmente, você pode aplicar uma tensão e será que teremos uma corrente? Esta é a questão. Neste caso em particular, sendo o diodo ideal, eu antecipo para vocês que a corrente aqui vai tender para o infinito. Qual seria o cenário de aplicar uma tensão entre dois pontos, entre o ponto A e o ponto B, e essa corrente aí entre a B e para o infinito? Este é o cenário de aplicar uma diferença de potencial em um curto-circuito. Então, assim, se a gente aplica uma tensão em um curto-circuito entre A e B, naturalmente, aqui nós vamos ter esta corrente trafegando com I indo para o infinito. Agora, se a gente inverter esse diodo, no seguinte sentido, se a gente pegar o nosso diodo e trabalhar neste outro sentido aqui, a gente agora está pegando o diodo e aplicando aquela tensão, porém, nesta nova orientação. Nós aplicamos aqui mais e menos, e se percebe que o diodo, nessas condições, vai ter uma corrente, porém, essa corrente é igual a zero. Qual seria o cenário de uma corrente igual a zero? Seria o cenário de um circuito aberto. Então, ao aplicar uma DDP
naquela orientação primeira, nós temos um curto-circuito, um fio. Já ao aplicar nesta segunda orientação, nós vamos ter um circuito aberto. Consequentemente, não teremos corrente. O que a gente observa aqui, o que a gente define, que neste primeiro caso o diodo foi diretamente polarizado. Então aqui ele está diretamente polarizado. E no segundo caso, ele vai estar inversamente polarizado. Então no segundo caso ele está inversamente polarizado. Quando o diodo está diretamente polarizado, ele funciona, no caso ideal, como um curto-circuito. E quando está inversamente, ele funciona como um circuito aberto. Ainda com relação ao nosso diodo ideal, nós podemos aqui imaginar o seguinte gráfico, onde nós temos tensão nesta dimensão e corrente no diodo nesta outra dimensão. Para o diodo ideal, a sua representação nesta curva, a sua curva nesse gráfico teria esta representação, aonde observamos que nesta parte aqui o diodo se encontra naturalmente com um circuito aberto, já que a tensão aqui, já que a corrente aqui é igual a zero. Ou seja, toda essa região aqui nós temos tensão negativa, e o nosso diodo está como um circuito aberto. Em outras palavras, nós temos aqui o nosso diodo e ele funciona aqui como um circuito aberto. Por quê? Porque nesta posição as tensões aqui são menos e mais. E menos e mais, nós caímos desta condição. Consequentemente, o I, aqui particularmente, a corrente que circula aqui, vai ser igual a zero. Já considerando a outra região, nós temos aqui o nosso diodo. Ele agora se encontra diretamente polarizado. Então nós temos aqui mais e menos. Assim, o nosso diodo está se comportando como um curto-circuito. Aonde se aplica em um curto-circuito uma tensão nesta orientação, e nós teremos uma corrente, naturalmente, fluindo aí. Na verdade, é uma corrente indo para o infinito. Né? Esse circuito não vai durar muito tempo, obviamente, dado esse cenário. Vamos explorar um pouquinho aqui este outro contexto aqui apresentado, com diodos ideais. Pegamos aqui o nosso primeiro e o nosso segundo. Vamos desenhá-los ali e observar. Pegando o primeiro aqui, ó, eu posso desenhar da seguinte forma. Eu posso desenhar como um resistor que está em série com um diodo. E que, porventura, esse terminal se encontra no terra. Será que teremos corrente nesse circuito? Caso você venha e aplique neste ponto aqui, você venha aplicar neste circuito, se a gente aplicar neste ponto uma tensão de 10 volts, o que quer dizer que eu vou ter mais e menos 10 volts aqui, o que vai acontecer com esse circuito? Nós temos o valor da nossa resistência com o seguinte valor. Está com o valor de 1K. Se a gente aplica 10 volts aí, observamos que o diodo vai ficar diretamente polarizado. Consequência disso é que nós realmente teremos aqui uma corrente
E essa corrente será dada por 10 menos 0 dividido por 1K. Em outras palavras, nós vamos ter aí uma corrente de 10 miliampere. Porém, se a gente pega o segundo circuito ali presente, que tem semelhança com o primeiro, mas uma diferença fundamental, nós temos aqui uma resistência, porém o nosso diodo agora se encontra invertido com relação ao primeiro exemplo. E aqui nós temos o terra. Temos também aqui uma resistência de 1K e vamos aplicar neste circuito uma tensão de mais menos 10 volts. O que a gente observa em particular é que para essa tensão de 10 volts eu vou ter mais neste terminal e vou ter menos aqui. Aqui eu tenho mais e menos, então ele está nessa situação, diretamente polarizado. Aqui ele vai ter mais e menos numa posição do diodo que o vai tornar reversamente polarizado. Consequência disso, neste caso em particular, a nossa corrente aqui que trafega, o I, será igual a 0 volts, 0 ampere, já que esse circuito vai se funcionar como um circuito aberto. Aqui nessa aplicação nós temos um retificador. Um retificador, fundamentalmente, o que ele faz? Ele vai eliminar as partes negativas desta forma de onda, sobrando somente a parte positiva. Esse, em particular, é chamado retificador de meia onda, já que ele somente elimina. O de onda completa faz o espelhamento dessa parte negativa para a parte positiva. Vamos buscar compreender como esse circuito funciona com os conhecimentos que nós já adquirimos aqui a nível de circuitos. Repetindo aqui este circuito em uma melhor dimensão, o que nós temos aqui? No nosso circuito aqui nós temos uma fonte. Esta fonte se conecta a um diodo, como a gente está vendo aqui. E nós sabemos que o diodo diretamente polarizado, ele funciona como um curto-circuito. E que porventura se encontra conectado a uma resistência. O que nós podemos dizer mais? Que aqui nós temos um valor de tensão de entrada, um valor de tensão de saída, uma resistência R e o nosso diodo. A função de entrada, este VI aí presente, ela tem uma forma senoidal. Então, nós teremos este formato para ela, ou cossenoidal. Teremos este formato para ela. O que nós podemos observar desta representação? Que, neste ponto em particular, nós vamos estar positivo, negativo e positivo. Ao estar positivo, esta tensão aqui presente, aqui é o nosso valor de tensão VI, e aqui é o tempo. Ao estar positivo, nós vamos estar positivo no nosso diodo. E ele vai estar conduzindo. Então aqui nós temos o cenário 1. Ao estar negativo, nós teremos negativo aqui neste terminal do diodo. Então ele vai estar reversamente polarizado. Logo, circuito aberto. Este é o nosso cenário 2. E, novamente, ao subir positivo, nós vamos novamente permitir uma condução. E digamos que esse é o cenário 3, mas ele é exatamente igual ao 1. Somente para exemplificar, nós temos aqui no cenário 1, nós temos o seguinte: a fonte conectada
ao nosso diodo, que eu vou deixar ele aqui em aberto, que por sua vez se conecta a uma resistência. Vamos fazer os demais cenários também, para a gente poder descobrir que saída nós teremos aí. No cenário 2, nós teremos também a nossa fonte conectada ao diodo. O diodo é ideal, logo ele vai ter somente duas possibilidades. Ou ele vai estar conduzindo, ou estará com o circuito aberto. E temos o cenário 3. No cenário 3, que é quando ela volta a subir, nós temos aqui a nossa fonte conectada ao nosso diodo, que nós não sabemos se ele está aberto ou fechado, e conectada a uma resistência. Naturalmente, nós queremos saber o valor desta tensão aqui, que é a tensão de saída, e nós temos a tensão de entrada. Queremos saber o valor dessa tensão de saída, e nós temos a tensão de entrada, tensão de saída, sabendo que temos a tensão de entrada. Voltando ao cenário 1. No cenário 1, nós temos a onda positiva. Ao estar positivo, nós vamos estar conduzindo esse diodo. Ao conduzir esse diodo, nesta condução, a gente observa claramente que a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Então ele reproduz a tensão de entrada fielmente. Na condição 2, nós estamos agora com uma tensão negativa nesse diodo. Ao estar com a tensão negativa, o diodo passa a ficar reversamente polarizado. E ele estando reversamente polarizado, o circuito é como se fosse um circuito aberto. Consequentemente, não tem tensão na saída e a tensão de saída é igual a zero. Seria essa parte zero aqui. Seria eliminar essa parte negativa ali da tensão. E por último, nós voltamos a ficar positivo. Consequentemente, nós vamos ter aqui novamente um curto-circuito e a nossa tensão de saída passa novamente a ser a tensão de entrada. Então, aí está a retificação de meia onda, conforme esse processo. Vamos extrapolar um pouquinho mais essa retificação de meia onda, interpretando este gráfico que aqui se encontra. O que esse gráfico nos mostra? Esse gráfico tem a seguinte representação. Considere aqui dois eixos, obviamente. Nós temos aqui um eixo da tensão de entrada e aqui é o eixo da tensão de saída. E a nossa forma de onda, que representa esse circuito, tem a seguinte formatação. Vem aqui e aqui ele sobe em 45 graus e vai embora. Nós podemos agora complementar aí. Vamos complementar aqui o eixo. Este eixo aqui, ele tem a tensão de entrada e aqui nós temos o tempo sendo apresentado. Então, aqui é o tempo e a nossa forma de onda de entrada é aquela nossa forma de onda ali presente. É a nossa forma de onda cossenoidal. Aí está ela. Desenhar um pouquinho melhor. O que será que... Como é que vai ser a saída desse circuito? Então, isso aqui é a nossa entrada. A saída desse circuito, a gente observa ela aqui. Aqui nós vamos observar a saída desse circuito, onde nós vamos ter o tempo e aqui é o nosso eixo de tensão de saída. Como realizar este gráfico? Como a gente interpreta aqui? Da seguinte forma, este ponto aqui em particular, ele vai bater aqui nesta referência, que é zero, e vai jogar o ponto zero aqui. Este outro ponto aqui em particular, ele bate aqui neste ponto e vem para cá. Este máximo aqui bate aqui e vem para cá.
Este outro ponto aqui, ó, ele começa a descer. Então ele já vem mais baixo aqui. Aqui, ele começa a descer de novo e já vem mais lá embaixo. Se a gente passar essa curva aí, nós vamos ver que esta curva tem a seguinte forma. Ela vem subindo e depois ela desce. Então ela reproduz fielmente. Ela reproduz fielmente o gráfico aqui presente. Isso quando está na parte positiva. E quando está na parte negativa? Na parte negativa, o que nós podemos observar é o seguinte. Essa parte negativa aqui, ó, ela vai bater aqui e vai refletir no zero. Essa outra negativa bate aqui e reflete no zero. Esse pico negativo bate aqui e reflete no zero. Então, toda essa região negativa, ela vai naturalmente refletir no zero. Quando, novamente, a gente tiver a subida da forma de onda, ela vai refletir na saída aqui presente. Então, nós temos aí, quando diretamente polarizado, passa, quando reversamente polarizado, corta. E essa representação nos mostra como esse circuito funciona. E é um circuito chamado de retificador. Mais alguns circuitos aqui baseado no nosso diodo ideal. Nós vamos depois encontrar vários outros modelos para o diodo, mas por enquanto estamos aqui com o nosso diodo ideal. Temos aqui esse circuito 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos dividir aqui o nosso quadro para que a gente possa explorar esses circuitos. Pegando aqui, por exemplo, o circuito 1. Mas eu vou pegar uma variação do circuito 1. Eu vou, em vez de pegar com 3 diodos, eu vou pegar com 2. E vocês vão perceber que extrapolar para 3 é um processo bastante tranquilo. O que nós temos aqui com 2 diodos? E como é que esse circuito ele efetivamente está escrito? Nós queremos saber o valor da tensão aqui. Essa é a tensão de saída para um circuito que tem esta representação. Aqui nós temos o valor R. Temos a entrada VA e a entrada VB. Nesse circuito em particular, nós podemos considerar o seguinte, a seguinte tabela. VA e VB na seguinte tabela. 0 volts e 0 volts. 0 volts e 5 volts. 5 volts e 0 volts. 5 volts e 5 volts. O que será que nós vamos ter na saída desse circuito na tensão VO? Esta é a ideia. Observe então, vamos aplicar as nossas tensões. Se a gente aplicar 0 volts aqui e 0 volts aqui, esse diodo não vai conduzir naturalmente. E eu tenho aqui também o terra aqui neste ponto. Logo, nós vamos ter na saída, naturalmente, 0 volts. Porém, se a gente aplica, no caso, 5 volts aqui, 0 volts aqui, esse vai ficar diretamente polarizado. E esse não. Mas, ao estar diretamente polarizado, esses 5 volts passa a aparecer nessa ponta, que, por sua vez, vai para a saída. Assim, neste segundo caso, nós vamos ter 5 volts aqui na saída. Se a gente colocar 0 e 5 aqui em cima, esse vai ficar diretamente polarizado, logo nós vamos ter 5 volts aqui. Consequência disso, nós também teremos 5 volts aqui. E por fim, se a gente coloca 5 volts
e 5 volts. Os dois estarão polarizados, já que aqui é a referência. E teremos também os nossos 5 volts. Recordando, então, agora essa relação existente, o que nós estamos aí falando é que nós temos uma porta ou seja, nós temos uma porta que realiza a lógica OU com entrada VA, entrada VB e saída VO. O nosso VO é igual posso até colocar aqui, a nossa saída é igual a A ou B. Pegando o nosso segundo circuito. O nosso segundo circuito ali presente. Este aqui agora de referência. Como é que nós podemos desenhar? Os diodos estão invertidos com relação ao primeiro caso. Então nós temos aqui um diodo. Vou também fazer só com 2 diodos e vocês podem extrapolar para 3. Aqui ele se conecta. Temos aqui uma resistência. E neste ponto está conectada a 5 volts. E aqui é a nossa saída do circuito. As entradas são as mesmas do circuito anterior, onde nós temos VA e VB. E o que nós podemos fazer aqui? Considerar VA e considerar VB, colocar as nossas entradas 00, 05, 5 e 0 e 5 e 5 e buscar saber qual vai ser a saída. Fazendo um raciocínio similar ao exemplo anterior, o que nós temos aqui? O seguinte, se a gente tiver 0 e 0, aqui tem 5. Aqui novamente, aqui temos uma resistência, mas aqui está um potencial positivo dada essa resistência. Tem um potencial positivo que está na saída, mas ao colocar 0 aqui nós vamos ter mais esse potencial é maior do que esses diodos conduzem. Ao conduzir, a saída será 0. Ao colocar 5 e 0, esse não conduz. Já que... Não, este conduz. Este não conduz, porque eu tenho 5 aqui e tenho aproximadamente 5 deste lado. Então não conduz. Mas o de cima conduz. Ao conduzir, ele vai colocar no terra essa referência e a saída VO também vai para 0. Ao colocar 0 e 5, este conduz. Ao colocar 5, 5 e 0, quem conduz é o de baixo. É como se eu colocasse um terra aqui, já que nós vamos ter... Não, quem conduz é o de cima, nessa condição. E se a gente colocar 5 e 0, quem conduz é o de baixo, já que eu vou ter mais e menos aqui. Então, o 0 e 5 implica na saída 0, e o 5 e 0 também na saída 0. E ao colocar 5 e 5, agora nós temos um potencial aqui igual a este, ou até maior, considerando alguma queda de tensão possível nesse resistor, então acaba não tendo efetivamente condução, e a tensão de saída vai ser igual ao próprio 5 volts. Que lógica é essa que está sendo implementada? Esta é a lógica da nossa porta E, onde nós temos aqui dois terminais, a nossa porta E com a saída VO, VA e VB. Assim, a nossa saída é igual a e B. Mostrando que com nossos circuitos de diodo conseguimos construir unidades lógicas, como essa é apresentada. Vamos aqui resolver este circuito. Eu vou pegar como referência somente este aqui, que é um pouquinho mais complexo que este outro, um detalhe a mais para a gente resolver.
Qual o objetivo desse circuito? É encontrar o valor da corrente e da tensão. Eu quero saber é o valor desta tensão aqui. Qual é o valor desta tensão? Vamos redesenhar esse circuito novamente. Neste quadro. Talvez de uma forma um pouco mais clara, para que vocês o entendam. Já que podem não estar tão familiarizados com esta forma de representar os circuitos. Se vocês olharem este braço aqui, ó, nós temos aqui uma fonte aqui. Menos 10 volts, aqui nós temos o terra. Então nós podemos colocar um terra aqui. Vamos fazer um circuito 4. Nós podemos colocar um terra aqui em cima. Este terra está conectado a uma fonte. Esta fonte tem polaridade. A seguinte polaridade. Eu tenho ela estar mais e menos. Logo, nós temos a polaridade dela como mais no terra e menos nessa extremidade, que é o menos 10 volts. Dando ainda continuidade, nós podemos ver que nessa parte superior nós temos o diodo, que é o diodo 1. Então ele está aqui. Este é o D1. E conectando esta fonte a esse diodo, nós temos uma resistência intermediária. Esta resistência tem valor de 10K. A outra ponta. Esse outro diodo ele se conecta aqui, nessa extremidade. Como nós podemos observar, esse é o diodo D2. Em seguida, nós temos aqui uma resistência. E essa resistência se conecta a uma fonte. A uma fonte que, por sinal, se encontra aterrada. Aqui nós temos 10 volts. Aqui nós temos 10 também. Agora, para onde eu tiro o nosso valor de tensão de saída ali? Este valor de tensão ele se encontra naquela posição. O que nós podemos fazer? Nós podemos redesenhar esse circuito um pouquinho diferente para poder ajudar as nossas interpretações. Então vamos fazer um desenho um pouquinho diferente aqui. Um primeiro desenho, como é que eu poderia fazê-lo? Poderia pegar aqui, repetir essa parte inferior, onde nós temos aqui, uma fonte, mais e menos, conectada a um diodo e a uma resistência. Naturalmente o terra se encontra bem aqui. E eu vou pegar essa parte aqui superior, essa parte aqui que se encontra do lado direito, e vou colocar na parte superior. Logo, nós vamos ter um diodo que vai estar descendo aqui, que é o diodo D2. Este é o D1. Este é o D2. Uma resistência. Esta resistência é de 10K. Esta é de 5K. Conectada aqui a uma fonte. E essa fonte se encontra com esta polaridade. Mais em cima e menos aqui embaixo. Essa fonte é de 10 e essa também é de 10. Como é que a gente resolve esse circuito? Resolver esse circuito, a gente faz a seguinte hipótese. Já que vai ter a tensão ainda. Essa tensão que nós temos interesse em encontrar é a tensão que se encontra aqui, neste ponto, entre esse diodo. Então, é esta tensão aqui. Ou seja, é a tensão que se encontra entre o terra e aquele diodo. Resolver esse circuito é encontrar uma condição onde os diodos operam conforme a sua natureza. Ou seja, eu não posso ter corrente negativa em diodo, já que se eu estabeleço aqui, por exemplo, que as nossas orientações de corrente são essas, por exemplo, aqui é uma orientação de corrente, eu estou dizendo que o nosso diodo D2 está conduzindo a conforme
Então essa é a corrente no diodo D2, que seria a corrente que passa aqui, e D2. E esta é a corrente no diodo D1. Então elas devem obedecer esse cenário, essa orientação. Caso contrário, nós estaríamos com corrente zero, porque essa é a única forma desse diodo funcionar. Para isso, a outra forma ele funciona como circuito aberto. Para isso, nós partimos da seguinte hipótese. Todos os diodos estão conduzindo. Se todos os diodos estão conduzindo, nós podemos considerar que os diodos serão circuitos, curtos-circuitos nesse projeto, nessa solução aí apresentada. Então nós podemos partir do modelo, partir da hipótese que esse circuito tem a seguinte representação. Aqui nós temos a nossa resistência. Aqui nós temos um curto. Aqui nós temos outra resistência. E por fim, nós temos um outro curto aqui. Obviamente, aqui nós temos um terra. Lembrando mais, este valor da resistência aqui é 5K e essa resistência é 10K. 10K. Aqui nós temos 10 volts nesta orientação e neste outro ponto nós temos 10 volts também. Eu creio que está tudo a contento. Então temos que resolver esse circuito. Só para lembrar, obviamente, nós temos um diodo aqui. Nós estamos com esse diodo, este diodo conduzindo, e temos um outro diodo aqui que está conduzindo. Logo, a corrente que eu espero que passe neste ponto, que é a corrente do diodo ID1, seja positiva. E a corrente que passa aqui neste ponto, que é a corrente do ID2, também seja positiva. E ainda temos uma corrente I descendo neste componente. Então vamos resolver esse circuito. Partindo da hipótese que está todo mundo conduzindo. O que seria resolver esse circuito? A corrente I, que é esta aqui que está descendo, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à corrente do diodo 1 mais a corrente do diodo 2. E qual é a corrente do diodo 1 e do diodo 2? A corrente do diodo 2 nós podemos tirar da seguinte situação. Aqui nós vamos ter mais, aqui menos, e aqui é o terra, já que esse aqui está conduzindo. Logo, a corrente do diodo 2, o nosso ID2, vai ser igual a 10 menos 0 sobre 5K. Consequentemente, o nosso diodo 2 tem a corrente de 2 mA. Qual é a corrente I1? A corrente I1 também a gente consegue tirar com facilidade aqui, ó. Porque a corrente I, na verdade, não do diodo 1, a corrente I é dada nesse circuito aqui. Nesse circuito nós temos como tirar a corrente I, já que nós vamos ter aqui positivo e negativo, e o valor aqui em cima eu sei qual é 0. Assim nós podemos deduzir que essa corrente I vai ser 0 menos 10 dividido por 10K, que vai ser igual a 10 dividido por 10K, implicando que essa corrente I é igual a 1 mA. Daqui, nós podemos substituir nessa primeira expressão, e nós temos que 1 mA, vou emitir 1 mA, é igual a 1 do D1 mais 2 do D2, implicando que a corrente no diodo 1 é igual a menos 1 mA. O que isso nos levou a concluir?
concluímos que a nossa hipótese do diodo 1 está em curto-circuito e o 2 também, ela não está completamente correta, já que o nosso ID1 ter corrente negativa quer dizer que ele está em curto-circuito, nos dois sentidos, e não faz sentido para um diodo ideal. Assim, nós eliminamos a hipótese do diodo 1 estar conduzindo, assumimos agora que o diodo 1, que o ID1, tem corrente igual a 0 A, e vamos encontrar a corrente do diodo 2. A corrente do diodo 2, nessas condições, agora do ID2, vai ser o quê? Se a gente assume que o nosso diodo 1 está aberto, nós não temos mais aqui. Ou seja, essa parte agora foi eliminada. O diodo 1 não existe mais aqui a nível de circuito. Então nós temos condições de encontrar a nossa corrente por meio do seguinte raciocínio, onde nós podemos aqui escrever que a corrente vai ser 10, 10, 10. Qual é a corrente que circula nesse circuito aqui? Ou seja, a corrente que circula nesse circuito é o nosso ID2. O nosso ID2 vai ser 10 menos 10. Então, 10 menos 10 dividido por 15K. Essa corrente tem um valor de 1,33 mA. Feito isso, nós podemos tirar a seguinte conclusão. Qual vai ser o valor? A corrente ID1 é 0, ID2 é 1,33. Agora, qual vai ser o valor da tensão que me interessa? Que é essa tensão de saída, que é a tensão que está neste nozinho aqui. Essa tensão, eu creio que a gente consiga ver, que ela é dada por... Essa tensão é dada por 10 menos 5K vezes ID2. ID2. Daqui, essa tensão vai ser igual a 10 menos 5K vezes 1,33 mA. Logo, fazendo essa conta, nós chegamos ao valor de tensão de 3,3 volts. Então, observem que nós partimos de uma hipótese que os diodos estão conduzindo e depois assumimos, considerando que a corrente estava incoerente com o comportamento do diodo, assumimos que esse diodo está aberto e o outro conduzindo. Façam este exemplo baseado no raciocínio aí apresentado. Dando sequência aqui, nós temos o seguinte. Neste exemplo em particular, nós vamos agora visualizar estes 4 casos aqui. Temos aqui o primeiro caso, segundo, terceiro e quarto caso, onde nós vamos buscar descobrir quais os valores de tensão e corrente que circulam em cada um destes casos. Vamos separar o nosso quadro em cada um desses casos de observação. Primeiro caso. O que nós temos no primeiro caso? Temos aqui um resistor conectado em série com o diodo nesta orientação. Este ponto em particular é o nosso terra. E aqui nós temos mais 5 volts. A resistência tem valor de 2,5 K. E nós queremos saber qual o valor da tensão que se encontra entre este terminal e o terra, aqui em referência. Ou seja, qual o valor da tensão que aqui se encontra. E também gostaríamos de saber o valor, vou botar aqui, o valor da tensão. Nós temos que saber o valor da corrente que circula
Corrente que circula, não circula no diodo ou circula na resistência. Vamos botar a corrente que circula nessa resistência. Esse valor de corrente e aqui este valor de tensão. O que nós podemos observar aí? Vamos fazer os demais e no final a gente analisa todos conjuntamente. No exemplo 2, nós temos aqui uma resistência, um diodo e aqui está aterrado. Aqui está o ponto de referência. Este valor aqui é 2,5K e temos um valor de tensão aqui apresentado de mais 5 volts. O que podemos observar mais é que aqui estamos com terra e desejamos saber o valor desta corrente e o valor desta tensão. No terceiro caso, nós temos agora a nossa terra, a nossa referência está na parte superior, onde nós vamos ter aqui um diodo conectado a uma resistência que por sua vez se encontra em menos 5 volts. E nós queremos saber o valor da tensão entre este ponto, menos e mais aqui aterrado. Então, buscaremos saber neste caso, em particular, o valor da tensão que se encontra entre este ponto e este outro. E desejamos saber também qual o valor da corrente que circula nesse circuito. Qual será a corrente que nós temos circulando? Em qual orientação? Nesta orientação aqui. Que corrente é essa? E o último circuito, nós temos aqui, no quarto caso, novamente, nós temos aqui o nosso diodo, só que agora ele se encontra com a outra polaridade. Quer dizer, ele foi conectado de forma o contrário do exemplo anterior. Temos aqui uma resistência que está conectada em menos 5 volts. Aqui nós temos uma saída. Aqui está o nosso terra, a nossa referência. E temos também um terra aqui para poder conectar e pegar o valor desta tensão e desejamos também saber o valor associado a esta corrente que aqui desce. Pronto, acho que estão todos desenhados aí. Voltamos ao primeiro caso. No primeiro caso, nós temos 5 volts aqui e nós temos terra aqui. Então esse é um caso clássico, aonde nós vamos ter aqui um caso direto de observação, onde nós vamos ter mais e menos e o diodo diretamente polarizado. Logo, esta tensão aqui presente vai ser 0 volts, porque esse diodo diretamente polarizado ele vai virar um curto-circuito e a corrente ali presente vai ser nada menos do que 5 menos 0 dividido por 2,5K. Assim, a corrente é igual a 2 mA. Nesse segundo caso, o nosso diodo agora está conectado em uma forma que nós vamos ter positivo aqui e menos aqui. Ele vai estar reversamente polarizado. Por estar reversamente polarizado, nós vamos ter esse diodo
funcionando como como um circuito aberto, como se ele não existisse nesse caso em particular. Enquanto que este aqui é um curto-circuito, este aqui vira um curto-circuito. O caso ali presente, o outro caso ali, ele passa a ser um circuito aberto. Ao ser um circuito aberto, eu creio que fica claro aqui para observar que, primeiro, nós não teremos corrente nesse circuito. E a tensão, não vai ter queda de tensão nessa resistência, de 2,5, e a tensão aqui será de 5 volts. Já a corrente, naturalmente, será de 0 ampere, porque o circuito está aberto. Neste outro caso em particular, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Nós temos aqui menos 5 volts e aqui é o zero. O menos 5 volts ele está numa tensão menor que o zero. Logo, a gente observa que esse circuito aqui ele vai funcionar como um circuito aberto. Porque é como se eu tivesse uma polaridade aqui, menos e mais, e assim ele fica reversamente polarizado. Nessas condições, ele funciona, ele opera como um circuito aberto aqui. Então seria este o modelo para esta representação. Ao ser referenciado como um circuito aberto, eu creio que fica fácil perceber, primeiro, que a corrente nesse circuito vai ser igual a zero. Ou seja, o I, o nosso I aqui em particular, o I é igual a 0 ampere. Já a tensão é menos 5 volts aqui. Mas como ele está com menos aqui, a gente considera ele como 5 volts, dada essa inversão de polaridade. Por último, nós temos agora aqui menos 5 aqui, e o diodo está nesse sentido. Então essa tensão é menor do que essa. Então é como se eu tivesse mais e menos aqui. Nessas condições, o nosso diodo funciona como um circuito fechado, como um curto-circuito. Ao funcionar como um curto-circuito, nós podemos observar que esta tensão em particular, ela vai ser igual a zero volts. Aqui nós temos 2,5K e a nossa corrente aqui circulando vai ser toda nesse ponto. Com qual orientação? Com esta orientação aqui presente. Logo, essa corrente vai ser igual a zero menos 5 dividido por 2,5K. A corrente passa a ser 2 mA. Então, fizemos alguns casos aí para reforçar essa percepção da polaridade. Neste outro slide, a gente antecipa os conhecimentos do próximo slide, da próxima aula. Mas aqui a gente observa que o diodo aí presente já não é mais o diodo ideal. Como é que era o diodo ideal? O diodo ideal ele fazia este movimento aqui, ó. Ele vinha aqui e subia idealmente aqui, que é o que a gente está estudando até agora. Já o diodo real, ele não faz esse movimento, ele sobe um pouco na frente. Este, por exemplo, sobe em 0,7 volts. E ainda tem um efeito avalanche aqui, ó, que é controlado e é a chamada tensão Zener, que pode ser vários valores diferentes dependendo do Zener. Isso não está em escala. Pensando em escala, aqui seria o nosso 0,7 e aqui seria, por exemplo, um 3,8, menos 3 ou menos 9 volts. Tudo depende da tensão Zener. Então temos para este lado a tensão Zener, para este lado a tensão de polarização. Se superar 0,7, ele conduz. Caso contrário, ele vai fazer essa condução lá em menos 3 alguma coisa, ou no valor da tensão Zener. Então isso nós vamos trabalhar em seguida. Então, a partir deste ponto, nós temos o diodo polarizado diretamente e funcionando como um curto aqui. Ele tem um efeito joelho. Abaixo do 0,7,
ele está como um circuito aberto, já que ele se encontra reversamente polarizado.